Fala galera, tudo bem? Professor Marden Moura aqui com você, para mais uma aula do nosso curso para a UES, para a Universidade Estadual do Ceará. Bebês, estamos ainda no módulo 2, que é o módulo que trata sobre ética, e estamos indo já para a aula 6, tá certo? A aula 6 segue direitinho o que está escrito lá no vestibular para a Universidade Estadual do Ceará em seu edital. Agostinho de Hipona, a teoria do livre-arbítrio e a questão do mal. Bebês, todas as vezes que nós falarmos em Agostinho de Hipona, nós vamos lembrar que esse pensador é o principal filósofo da patrística. A patrística é o primeiro momento da filosofia medieval. Então, nós podemos dividir a filosofia medieval em dois grandes momentos, tá bom? O primeiro momento é o momento da patrística e o segundo grande momento é o momento da escolástica, tá bom? Cujo principal representante é Santo Tomás, que nós vamos abordar especificamente na filosofia política. Presta atenção. Quando nós falamos em Santo Agostinho, a primeira teoria que vem à mente é sim a teoria do livre-arbítrio. Bebês, o nome do principal livro de Santo Agostinho, o mais conhecido, é o livro Confissões. No entanto, Agostinho escreveu uma obra chamada De Libero Arbitrio Voluntatis, sobre o livre-arbítrio da vontade, ou simplesmente o livre-arbítrio. Essa obra é uma obra em que ele vai entrar numa polêmica contra um grupo do qual ele fez parte durante algum tempo de sua vida, o grupo dos maniqueístas. Presta atenção. Para você entender o livre-arbítrio, não tem... meu professor disse que eu posso entender isso sem entender o maniqueísmo. Mentira. É impossível você entender a teoria do Agostinho sobre o livre-arbítrio sem se voltar, sem compreender, certo? O maniqueísmo. Por quê? Porque essa obra e essa teoria é justamente uma teoria que está instaurada dentro da polêmica antimaniqueísta desenvolvida no livro Livre-Arbítrio. Beleza? Tá, Marlon. E o que é que esse maniqueísmo dizia? Bora lá. Rasga logo o verbo. Diz o que é que esse maniqueísmo defendia para eu entender a teoria do Agostinho. Beleza, ó. O maniqueísmo era uma doutrina persa, do grande persa Mani. Esse maniqueísmo, essa doutrina, era uma doutrina dualista. Por quê? Porque dizia que havia um Deus bom e um Deus mau. Veja bem, o Deus bom e o Deus mau, eles estavam eternamente se digladiando entre si, lutando entre si. Quando o Deus bom ele estava vencendo a luta, obviamente que a sociedade estava repleta de coisas boas, paz, justiça, certo? Fartura. Quando o Deus mau estava vencendo o Deus bom, automaticamente o que é que se empreendia na sociedade? Males sociais, catástrofes naturais, etc. Então, esses dois deuses são princípios que se digladiavam entre si. E esse Deus bom era a representação de Jesus e do Novo Testamento. O Deus mau era a representação do Antigo ou do Velho Testamento, de um Deus mau, de um Deus que vem se vingar, de um Deus que manda pragas sobre o seu povo. Então, o maniqueísmo explicava a origem do mal, associando o mal a uma ação divina de um Deus mau. Agostinho passou um bom tempo de sua vida dentro dessa corrente, só que presta atenção, na patrística, eu vou escrever aqui para você não esquecer, patrística, tá certo? A patrística é o período dos padres ou pais da Igreja Católica que fundamentam a fé cristã. Esse período é um período que você vai ter uma relação entre fé e razão. Santo Agostinho era um cara extremamente racional. Aí ele tá lá dentro do maniqueísmo e ele se depara com uma ideia. Ei, pera, se liga, bebê.
O maniqueísmo diz que existem dois deuses. E para ser Deus, um ser tem que ser onipotente. Se um Deus puder ser Deus sem ser onipotente, eu também vou ser, diz Agostinho. Então, assim, para ser Deus, precisa ser um Deus onipotente. Qual é o problema? Se o Deus bom é onipotente, quando ele quer instaurar o bem e ele não pode, por causa do mal, ele perdeu a onipotência dele. Logo, se o Deus mau é onipotente e ele quer instaurar o mal e ele não pode por causa do Deus bom, ele também perdeu a onipotência. Qual é a conclusão a qual chega Santo Agostinho para formular essa teoria do livre-arbítrio? Não pode existir dois deuses. Por quê? Porque um Deus, olha só, um Deus vai anular a onipotência do outro, certo? Então não pode, Agostinho chega a essa constatação, não pode existir dois deuses onipotentes. É ilógico, por quê? Porque um vai anular a onipotência do outro, tá? E o que tem a ver isso? Guarda, isso é importantíssimo, tá bom? Ele vai refutar a ideia de que existe, tá bom? Um Deus bom e um Deus mau. Ele, depois que passa pelo maniqueísmo, passa algum tempo pelo ceticismo e depois, por meio das pregações de um bispo chamado Ambrósio, pelo conhecimento da doutrina do neoplatonismo, ele se torna cristão e aceita o batismo. Vai para o retiro em uma cidadezinha, em um lugar afastado chamado Cassicíaco, e depois volta convertido e posteriormente escreve o livre-arbítrio. A teoria do livre-arbítrio, ela tem um grande objetivo. Qual é o primeiro objetivo dela? Refutar o maniqueísmo. Então, aparece lá na prova da UES. Qual é o objetivo da teoria sobre o livre-arbítrio? Refutar o maniqueísmo. Segunda coisa, isentar Deus da autoria do mal. Qual é o objetivo de Santo Agostinho? Dizer assim, ei, não foi Deus que fez o mal, bando de abestado. Porque esse Deus, agora para Agostinho cristão, que é o único, ele é absolutamente bom. Para conseguir defender essa tese de que Deus não é o autor do mal e que o maniqueísmo está errado, ele vai criar dois conceitos fundamentais. O conceito de livre-arbítrio, presta atenção, ó, e o conceito de liberdade. Ué, Marden, livre-arbítrio e liberdade não são a mesma coisa, não? Não. Livre-arbítrio e liberdade são duas coisas diferentes, mas estão associadas. Livre-arbítrio, bebês, é a vontade livre, é o nosso poder de escolha, é a nossa capacidade de arbitrar livremente sem a intervenção de ninguém. Para Santo Agostinho, o nosso poder de escolha, a nossa vontade livre é incondicionada, ela só pertence a nós. Deus, ele nos deu a vontade livre para que nós pudéssemos fazer ações corretas. Deus nos deu o livre-arbítrio com uma finalidade, para que nós livremente, como filhos amados de Deus, estou parecendo até um padre, pudéssemos escolher por ele. Quando uma pessoa utiliza corretamente o seu livre-arbítrio, quando uma pessoa faz uma boa utilização do livre-arbítrio, ela automaticamente vai ganhar, vai receber como consequência dessa correta utilização do livre-arbítrio a liberdade. Observe uma coisa, bebês, ó. Quando nós falamos, tá lindos? Quando nós falamos em livre-arbítrio, nós não estamos falando em liberdade. A liberdade ela é uma consequência. Marga, a liberdade é um resultado. Sim, ela é um resultado de quê? Ela é um resultado de uma correta utilização do livre-arbítrio. Beleza, galera? Presta atenção. Se todas as vezes que por meio do meu livre-arbítrio eu posso realizar uma ação correta, eu vou ganhar liberdade. Por meio do meu livre-arbítrio, eu posso fazer uma ação errada? Claro que pode. Qual é a consequência? Quando você utiliza o livre-arbítrio para o fim, para o propósito, para o qual ele não foi lhe dado, automaticamente o seu livre-arbítrio, utilizado erroneamente,
utilizado de forma incorreta, ele vai gerar o mal. E aqui a gente já entra na questão do mal. Presta atenção. Se eu utilizo o meu livre-arbítrio de forma correta, eu ganho a liberdade. Se eu utilizo o meu livre-arbítrio de forma errada, o que acontece? Gero eu, o ser humano, o mal. O mal, então, é uma ação defeituosa, incorreta. Mas, Marlon, por que defeituosa? Incorreta eu entendo, mas por que defeituosa? Porque o livre-arbítrio, ele não foi te dado para fazer uma ação incorreta. Ele foi te dado para que você pudesse livremente escolher por Deus e pronto, vai ser feliz. Ah, Marlon, tá certo, entendi. Então, eu posso, por meio do meu livre-arbítrio, escolher livremente por Deus, escolher sem nenhuma condição por Deus e eu vou me tornar uma pessoa livre. Show! Então, isso só depende de mim. Aí o Agostinho diz assim, não. Porque Deus está lá no edital da UES, ó. Vontade, graça e liberdade. Deus ele vai te dar um negocinho chamado graça, que é justamente uma força a mais que vai te impelir a sempre fazer a vontade dele. Certo? Porque nós poderíamos pensar assim, então para eu ser salvo é uma escolha minha. Ou seja, basta eu querer que eu vou ser salvo. Eu não dependo mais de Deus. Não. A graça, ela é necessária para que nós possamos fazer uma ação correta. Sem a graça, nós estaríamos perdidos. Tá bom? Por quê? Porque a graça é aquilo que nos fortalece para nos encaminhar em direção a God, em direção a Deus. Beleza, galera? Aí o que acontece? Se liga, meus bebês, se liga. Toda vida que eu não uso a graça, que eu livremente escolho realizar uma ação maléfica, uma ação errada, uma ação defeituosa, eu estou gerando mal. E esse mal, ele pode ser de 3 formas, segundo Agostinho. Ele pode ser um mal moral. Professor, o que seria esse mal moral? Literalmente, aquilo que a tradição cristã chama de pecado, certo? Mas eu também posso gerar um mal físico. O que é o mal físico? Catástrofes naturais, tsunamis, terremotos. Professor, isso é culpa do meu pecado? Sim, o mal físico é uma consequência do mal moral, certo? Agostinho chama isso em latim de malum culpae, ou seja, o mal da culpa de escolher erradamente, ou seja, realizar uma ação defeituosa. Escolher por meio do livre-arbítrio algo que eu não deveria ter escolhido porque vai me fazer mal, ou seja, vai me trazer o mal e esse mal vai se espalhar na sociedade, no mundo. E um terceiro tipo de mal, que é o mal ontológico, tá bom? Professor, o que seria esse mal ontológico? Presta atenção, presta atenção. Mal ontológico, se existisse, existiria também um Deus mau. Presta atenção. Se houver mal ontológico, vai haver um Deus do mal. Mas Agostinho, ele não é mais maniqueu. Se ele não é mais maniqueu, esse Deus do mal não existe. O único Deus que existe é um Deus bom. Esse Deus bom, ele não aceita o mal absoluto. Logo, o mal ontológico não existe. O mal ontológico não existindo vai nos levar a afirmar também que não há, olha só, não há mal absoluto, certo? Todo mal, ele é parcial, ele é relativo, porque tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é bom. O mal absoluto não existe, por quê? Porque para ele existir, de alguma forma, se ele existisse, ele não precisaria do Deus bom. Deus criou tudo bom, mas nós, seres humanos, que ganhamos o nosso livre-arbítrio, infelizmente, podemos gerar o mal quando nós utilizamos de modo errado o nosso livre-arbítrio. Ao invés de realizarmos uma ação correta, nós realizamos uma ação incorreta. Essa é a teoria do Santo Agostinho e eu tenho plena certeza que
que quaisquer questões que apareçam na prova do exame da Universidade Estadual do Ceará vão ser acertadas por você diante desse nosso quadro, diante dessa nossa explicação. Fica ligado que vem mais conteúdo. Beijo no coração e até a próxima. Valeu, pessoal!